Meus amados irmãos, eu quero saudá-los com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, estamos aqui na sua casa. Queremos te convidar a ficar conosco durante essa programação. Com certeza, Deus tem uma palavra para o teu coração. Glória a Deus. Oh, glorificado seja o nome do Senhor. Igreja, alegre-se, igreja. Estamos na casa dele, na casa do Pai. Oh, louvado seja o teu nome, aleluia. Adolescentes, cante comigo. Jovens também, vamos? Com alegria. Coral, a delícia cantar esse hino, cante. Igreja, cante. A minha alma sem demora ergue-te para entoar os louvores pro meu Cristo e seu nome celebrar, para remir-te sua estar. Minha condição tão triste conheceu meu Salvador, que dos céus desceu à terra para ser meu Redentor. Oh, quão grande é o amor de meu Senhor. Condenado justamente, que podia eu fazer dessa pena pra livrar-me, oh, perdão pra merecer. Oh, seu sangue, aleluia, quis Jesus por mim perder. Oh, meus crimes carregados lá na cruz em meu lugar, foi Jesus crucificado, a minha alma pra salvar. Vinde todos, já comigo adorar. Aleluias. Vimos aqui adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que não sejamos adoradores só no som da nossa palavra, mas em comportamentos, em atitudes, em reflexo das nossas ações,
Adore o Senhor na tua casa, no teu trabalho, na rua, no relacionamento com a tua esposa. Adore ao Rei dos Reis, ao Senhor do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Gostaria agora de convidá-la para o momento da leitura bíblica. Vamos abrir em Salmo 103, vamos ler do versículo 1 até o versículo 14. E a palavra do Senhor nos diz o seguinte: Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios os teus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e de grande benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que os temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que nós somos pó. Amém. Gostaria agora de convidá-la para um momento de oração. Se possível, feche os seus olhos. Senhor amado, nós te agradecemos, Senhor, por este momento, ó Senhor, de adoração a Ti. Ó Pai, recebe no Teu altar, Senhor, a nossa adoração. E que seja, Senhor, sincera e suave a Ti, ó Deus. Fala, Senhor, através da Tua palavra, Senhor. Enche-nos, ó Senhor, com a Tua presença. Tem misericórdia de cada casa, Senhor, de cada coração, ó Pai, nesta noite, ó Deus. Ó Deus amado, que Tu possa vir curar, libertar, salvar nesta noite, ó Deus. Ó Pai, é o que nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Despierta, oh, mi alma Dios, mi alma Dios. Despierta, oh, mi alma Dios, mi alma Dios. I lost heart, lost soul, lost rhythm in my bones, gotta find my God again. I was dead, I was gone, and I thought I was done. You were there in the hurricane, but you light up the dawn and you wake up the sun and you raise me up again. Awake my soul, awake my soul. Despierta, oh, mi alma Dios, mi alma Dios. Despierta, oh, mi alma Dios, mi alma Dios. I got hope, got fears, got an ocean of tears, still unhappy in my skin. Now I know I'm alive, gonna shout to the skies, and your love is in the air. But you light up the dawn and you wake up the sun and you raise me up again. Awake my soul, awake my soul. Despierta, oh, mi alma Dios, mi alma Dios. Despierta, oh, mi alma Dios, mi alma Dios.
still awake. La, 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 la. Love is in the air. Love is in the air. When you're whispering my name, love is in the air. Love is in the air. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Meus amados irmãos, embora nós estamos distantes corporalmente um dos outros, mas eu estou seguro de que nós estamos juntos no mesmo espírito e neste momento de adoração. Depois de quase 40 dias que nós estivemos reunidos na nossa igreja, na Lapa, sede, e nós voltamos agora a falar com os irmãos. Eu quero, neste momento, antes que nós leiamos a palavra de Deus, eu quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade que Deus nos concede nesta noite de poder falar aos irmãos. Quero agradecer ao meu querido e nobre pastor Elias Camilo, que nos dá liberdade de poder aqui estar ministrando a palavra de Deus aos nossos amados irmãos. Quero agradecer à igreja que oraram, a todos os irmãos que orou por mim, pela minha família, diante da promoção da minha esposa para as mansões celestiais, onde deixou para a família, para mim e a toda a família, uma lacuna muito grande. Porém, Deus é glorificado através da partida da sua serva. E o Espírito de Deus, através das orações da igreja, está nos consolando e nos confortando. Eu agradeço a todos que têm orado e nós pedimos que continue a orar em nosso favor. Eu quero neste momento convidar os irmãos para a leitura de um texto bíblico da palavra de Deus que está registrado no capítulo de número 16 do Evangelho segundo Lucas, dos versículos de número 19 até os versos 31. Uma leitura um pouco extensa, mas vamos fazer a leitura de uma forma rápida para que possamos aproveitar bem o nosso tempo. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E Noade ergueu os olhos, estando em tormenta, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que o que quisesse passar daqui para vós não poderiam, e os de lá passar para cá também não poderia. Disse ele: porém te peço, ó Pai, que mande à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão:
Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que alguns dos mortos ressuscite. Tendo feito essa leitura, curve a sua cabeça onde você está e ore comigo. Senhor Deus, nosso Pai, nós estamos aqui na Tua presença, diante do Senhor, para ministrar a Tua palavra. Pedimos que o Senhor abra as portas da palavra e alcance os Teus filhos, a todos que estão nos ouvindo neste momento, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, queridos irmãos, eu quero considerar com os irmãos, nesse texto bíblico, duas grandes realidades do ensino que Jesus quer ministrar ao nosso coração nesta noite. O texto nos apresenta dois personagens. Para um, ele dá nome, o outro não recebe nome. O rico, a palavra não diz o nome dele, só diz que era rico. E o mendigo tem nome, que era Lázaro. Vale lembrar que esse Lázaro, que aqui está falando, não é aquele Lázaro que Jesus ressuscitou lá em Betânia, que era amigo de Jesus e irmão de Maria e Marta. É um outro Lázaro. Mas a palavra aqui, a epígrafe, diz que é a parábola do rico e Lázaro. Parábola significa comparação. E Jesus ensinou muito sobre parábola, usando a modalidade de parábola para transmitir verdades que, se ele falasse numa linguagem divina, os homens não iam entender o que ele estava falando. Então Jesus usava linguagens simples, claras, usando métodos nossos para nos ajudar a compreensão daquilo que ele queria nos dizer. Nessa parábola, que é comparação, os dois personagens apresentados aqui, eles são personagens fictícios. Mas Jesus traz um personagem fictício para poder nos ensinar verdades do outro lado, além dessa vida aqui. O texto diz que Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Seio de Abraão, que significa paraíso. Paraíso, que é parte celestial, região celestial. Mas fala também que morreu o rico. Certamente, eles morreram em tempo assim, perto um do outro, num espaço de tempo curto, mas nos informa que o rico foi sepultado. E nós encontramos aqui uma diferença entre os dois. Um morre, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, nem sepultado foi. Porque naqueles dias, naquela época, os mendigos, na maioria dos casos, era lançado no lixão, nem sepultado era. E aqui não diz que ele foi sepultado, mas foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O que é de mais importante para cada um de nós é ser levado para o seio de Abraão por anjos. Em contrapartida, o rico foi sepultado, certamente com muitas honrarias, pois era um homem que tinha riquezas, bens materiais, e geralmente pessoas ricas sempre têm muitos amigos. Certamente tem um sepultamento com honraria, com pompas, de uma pessoa digna, porém espiritualmente ele não tinha nada construído. Lázaro tem um destino e o rico um outro destino. O destino do rico foi o Hade,
lago de fogo, Geena, Seol, e o Lázaro, paraíso, junto a Abraão, no lugar do justo. Só que ambos os lados estavam como que no mesmo ambiente, mas dividido por um grande abismo, de tal forma que quem olhasse via do outro lado, tanto para lá, para a direita, quanto para a esquerda. Era possível o justo ver os que estão na tormenta e os que estão na tormenta ver o justo. Tanto é que o rico está lá na tormenta, no fogo ardendo, onde Jesus diz que o bicho não morre e o fogo não se apaga. Ele está atormentado ali e ele olha e vê ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E ele pede socorro para que Lázaro molhasse a ponta do dedo na água e tocasse na língua dele, porque ele estava atormentado naquela chama. Mas Abraão disse: filho, lembra dos bens que tiveste lá em toda a sua vida, e este Lázaro aqui só males, sofrimentos. Agora ele é consolado e você atormentado. E além disso, tem um abismo entre nós, de tal forma que se alguém daqui quiser ir para vós, não poderão, e muito menos vir de vós para nós, também não poderão. E ele então, atormentado, pede que manda alguém na terra falar com seus irmãos. Ele tinha 5 irmãos. Veja bem que ele tem consciência, ele tem memória, ele lembra dos seus irmãos, ele sabe que ele está na tormenta porque ele não ficou ao lado de Deus, não se voltou a Deus. Agora ele está na tormenta. Ele está na tormenta não porque era rico, mas porque ele não era rico para com Deus. Porque ele não adorou a Deus, não serviu a Deus, não glorificou a Deus, viveu uma vida só material, preocupado com as coisas dessa vida aqui, sem preocupar com o futuro eterno. E ele foi para a condenação por não ter salvação por Cristo Jesus. Aí ele pede que avise os seus irmãos. Ele está preocupado para que os seus irmãos não vá para lá, para o lugar de tormento aonde ele está. Mas Abraão disse: lá tem Moisés e tem os profetas. E ele que ouça Moisés e os profetas. Mas ele insiste: pai Abraão, mande que alguém ressuscite, vai lá e fale com eles. Eles podem acreditar. Abraão disse: não, se eles não ouvir Moisés e os profetas, se não ouvir a palavra de Deus, muito menos ouvirão se alguém ressuscitar. Então o que eles tinham que fazer é acreditar na palavra de Deus, na obra do Espírito Santo, arrepender dos seus pecados, para que não fosse para o lugar de tormenta. Esse é um lado. O perdido no fogo, consciente de que está perdido e que ele não tem como sair dali. Para ele não tem escapatória, mas ele invoca que haja salvação para os seus irmãos. Ele lembra dos seus irmãos, tinha consciência. Mas Lázaro também, no paraíso, tinha consciência de que ele estava no paraíso. Por que Lázaro foi para o paraíso? É porque ele era mendigo? Não, senhores. Ele foi para o paraíso porque ele é a figura do crente temente a Deus, fiel a Deus, do homem regenerado por Cristo Jesus, que recebeu a salvação em Cristo Jesus. A salvação por Cristo Jesus
nos garante uma eternidade segura, onde não há nenhum receio, nenhum medo de se perder. É seguro por Jesus. Então, ele está lá no seio de Abraão, no paraíso, não é por ser mendigo. Assim como o perdido está lá não por ser rico, mas porque não adorou a Deus, não serviu a Deus. E o outro está no paraíso não por ser mendigo, mas porque ele era fiel a Deus. É a figura do crente fiel. Jesus então toma essas duas realidades para a eternidade, para nos ensinar que lá na eternidade existe dois lugares, dois destinos que o homem irá. Se ele for fiel a Deus, gerado de novo, nascido da palavra e do Espírito, ele vai para o paraíso, ele vai estar na glória com Cristo, porque ele aderiu ao plano de salvação, ele está destinado à vida eterna no plano de salvação. Mas, em contrapartida, se o homem não fizer uma decisão com Cristo, ele tem o outro lado oposto, que é uma realidade. Que muitas pessoas acham que isso é uma imaginação ou uma ficção, mas não é imaginação, é uma realidade de Deus para o ser humano. Mas Deus que é bondoso, a palavra de Deus nos diz que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se de um lado tem Seol, tem Hade, tem inferno, do outro lado nós temos céu. Nós temos um lugar glorioso que Cristo preparou para nós e abriu a porta para nós com a sua morte na cruz. A morte de Jesus e a sua ressurreição garante a minha e a sua entrada no céu, se tão somente nós formos fiéis ao Senhor. Fazer aliança com Deus e não quebrar aliança, começar bem e terminar bem, porque tem muita gente que termina bem, começa bem e termina mal. O que decide para nós não é como começa, mas como termina. O homem precisa começar bem com Cristo, mas também terminar sua carreira bem com Cristo. Lembrando do apóstolo São Paulo, que nos seus últimos dias de vida, ele disse nos seus últimos instantes: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Ele está seguro do dever cumprido, de que ele fez o que Deus queria que ele fizesse. Ele cumpriu a tarefa que Deus ordenou, foi fiel até o fim. E a palavra de Deus disse que nós devemos ser fiel até a morte. Qualquer que seja o perigo, o risco, aquilo que pode levantar de dificuldade diante de nós, nós devemos continuar fiel a Deus, porque as dificuldades, os problemas desta vida não podem nos mover da convicção de fé que nós temos no Senhor Jesus. Agora, os dois lugares na eternidade é real. Eu louvo a Deus por esta realidade, porque se tem um lugar de sofrimento, de condenação que é real, mas temos um céu de glória que Deus tem reservado para os seus filhos. E nós glorificamos a Deus por isso. Aqueles que me ouvem nesta noite, nessa oportunidade, sabendo destas duas realidades
do futuro de cada homem. Precisamos ajustar nesta vida advogado. Todas as vezes que alguém tem uma dificuldade, tem um problema, ele precisa ir diante de juiz, ele precisa ajustar advogado para que defenda ele diante do julgamento. A palavra de Deus diz para nós que Jesus, ele é o nosso advogado. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente por aqueles que já creram em Jesus, mas também por todos aqueles que hão de crer, porque a porta é aberta. Jesus abriu a porta e disse: vinde a mim, todos cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então o homem precisa ter um advogado que é justo para com o Pai diante da situação de condenação, de injustiça, porque a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos os homens pecaram e precisa da glória de Deus. Perdeu a glória de Deus. Mas Jesus Cristo, ele é a propiciação por todos nós. Ele é a porta de abertura. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Tão somente que o homem decida escolher, pois, o caminho da vida para que viva e não da morte para que morra. E quem escolhe Jesus será garantido no paraíso. Há um paraíso de glória à espera de mim e de você, que me ouve nesta noite, nessa oportunidade. Deus tem um paraíso à sua espera. Em contrapartida, tem um lago de fogo, a condenação. Porque Jesus, ele aqui quer ensinar para nós os dois lados. Ele tem um céu maravilhoso, mas tem um lugar de punição. Punição para aquele que é injusto, para aquele que não adora, para aquele que não acredita, para aquele que não ama o Senhor, que não abre o seu coração para Cristo. É um lugar de suplício. Mas Deus oferece a bênção para todos. Não é uma bênção para um grupo apenas. Não é para alguns, mas a palavra de Deus diz que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos se arrependam. Chega ao pleno conhecimento da verdade e seja salvo. É isso que Deus quer para todos nós, para todos os homens. Mas muitos continuam indiferentes. Você que me ouve nesta noite, não continua na contramão em relação a Deus. Porque o mundo sem Deus, o homem no pecado, ele caminha em contramão com Deus. E quem anda na contramão vai sofrer acidente. A qualquer momento pode sofrer um acidente. Mas Deus continua dizendo: vinde a mim todo cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Ele continua chamando. Ele continua pronto para perdoar. Eu me lembro de uma ocasião em que Jesus estava em uma casa e foi levado diante dele um homem que era paralítico, levado por 4 homens, e foi aberto o telhado e desceram aquele homem de frente de Jesus. E a palavra nos diz que Jesus, vendo a fé deles, dos 4 homens que levou aquele homem paralítico, vendo a fé deles, disse ao paralítico: a ti te digo, perdoado te são os teus pecados. E alguém murmurava nos seus corações, pensando: ele está dizendo blasfêmia. Quem pode perdoar pecado senão Deus? Mas Jesus diz: por que pensais assim em vossos corações? Porque o Senhor Jesus conhece a todos nós. Ele conhece os nossos pensamentos. E ele pergunta: por que pensa assim? Para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecado, a ti te digo, toma a tua cama, levanta e anda e vai para a tua casa.
Jesus efetuou duas grandes obras. Primeiramente, ele socorreu aquele homem no lado espiritual. Porque o lado espiritual, ele é o lado duradouro, ele é o lado eterno, é o lado que precisa muito maior atenção do que o lado material. Mas o Senhor Jesus acudiu aquele homem nos dois sentimentos da vida. Ele socorreu espiritualmente, perdoando os seus pecados, salvando, e também curou ele daquela paralisia, e ele volta para casa levando a sua cama, que ele ora tinha sido trazido por ela. Meus amados, eu estou chegando para o momento final dessa nossa fala, dessa palavra, e eu quero nesse instante convidar alguém que está nos ouvindo nesta hora. Você tem ouvido esta palavra, entendeu que você ainda não fez uma aliança com Jesus e que a porta está aberta à sua disposição, eu quero te convidar para que receba Jesus como seu Salvador aí aonde você está na sua casa. Põe a mão no seu peito e ora comigo. Se você decide por Cristo, eu quero orar com você. Senhor Jesus, neste momento eu entrego estas pessoas nas tuas mãos. Faz uma grande obra salvadora na vida deles, em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer a todos que pacientemente nos ouviram neste momento. Deus abençoe a todos continuadamente, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Que bênção! Acabamos de ouvir uma maravilhosa ministração da Palavra de Deus. Nesse momento, nós vamos apresentar a Deus os pedidos de orações que têm chegado através das nossas redes sociais, através do nosso chat. Todos os pedidos vamos colocar diante do altar do Senhor. Crendo, nós receberemos a resposta de Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer, Senhor, por este momento, pelo teu cuidado, pela tua oportunidade que tem nos dado, Senhor, de estarmos aqui, louvando e bendizendo o teu santo nome. Agora, Senhor, queremos apresentar a ti tantos pedidos que têm chegado. Senhor, visita os enfermos, visita, Senhor, os necessitados, visita a nossa nação, Senhor. Abençoa, Senhor, a tudo quanto está acontecendo, Senhor, que a tua boa mão possa nos direcionar. Visita agora, Senhor, aquele que está enfermo, que está hospitalizado. Ó Pai, nós cremos que Tu és a cura. Toque agora, neste momento, naqueles que estão enfermos, Senhor. Toque agora, neste momento, naqueles que estão necessitados. Tu podes ser a resposta, Senhor, neste momento. Glorifica o Teu nome, Senhor, na cura, na recuperação do Teu servo e da Tua serva. Abençoa, Senhor, também a nós. Abençoa a nossa nação. Abençoa o nosso país, Senhor. Como precisamos de Ti neste momento, Senhor, de tanta dúvida, de tanta incerteza. Tu és a resposta que nós precisamos. Te agradecemos por tudo isso, Senhor, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, não só hoje, mas que seja sempre. E você diz amém. Deus te abençoe. Bom final de semana. Que bom que pudemos estar juntos por esse tempo. Creio que a palavra de Deus tocou a sua vida de uma forma esplendorosa. Quero agradecer ao meu amado irmão, minha amada irmã, pelo tempo e oportunidade que concederam a nós. E te convidar para que no próximo culto esteja conosco, permitindo o Senhor. Que Deus te abençoe.